E se a base de toda a lógica ocidental, a fundação do nosso pensamento racional mesmo, não tivesse sido construída por velhos, pacíficos e serenos vestidos em togas brancas? Essa é uma imagem bem comum, né? A da pintura clássica perfeita. Totalmente. Mas e se, na verdade, o berço da filosofia estivesse mergulhado em revoluções políticas sangrentas, seitas místicas secretas e, tipo, um problema matemático tão aterrorizante que chegou a fraturar uma comunidade inteira? Bom, essa é definitivamente uma visão mais próxima da realidade. Essa versão higienizada que sobreviveu no imaginário popular, de uma transição suave em direção à razão, ela meio que cai por terra quando a gente analisa as fontes primárias. E é por isso que damos as boas-vindas a quem nos ouve a mais este mergulho profundo. Eu tô super animada hoje, porque não estamos aqui para folhear um livro didático com aquele distanciamento acadêmico chato. Exato. Nossa missão é sujar as mãos nas engrenagens desse momento de ruptura absurda na história humana. Isso aí. Vamos dissecar alguns trechos do primeiro volume da célebre obra Introdução à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Aristóteles, da professora Marilena Chauí. E o foco é entender como a humanidade saiu de um mundo governado por deuses imprevisíveis e monstros para um mundo explicado por leis naturais e lógica. E olha, para entender essa engrenagem, a gente precisa, antes de mais nada, ir até a Jônia, na Ásia Menor. Isso mesmo, ali por volta do final do século VII a.C., e logo de cara, a gente já precisa enfrentar uma das maiores controvérsias históricas sobre de onde, afinal, veio esse pensamento todo. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a narrativa tradicional adora usar o termo milagre grego, sabe? A velha ideia de que a filosofia surgiu do nada. Pois é, como se fosse um estalo de genialidade exclusivo da Grécia. Mas, lendo o material da Chauí, a gente vê uma briga imensa sobre um suposto grande roubo de ideias do Oriente. O famoso debate do orientalismo. Isso! Tipo, os gregos simplesmente pegaram o dever de casa dos egípcios e dos babilônios e colocaram o nome deles na capa. Olha, está longe de ser um plágio simples assim, embora essa acusação exista há milênios. A obra detalha como Diógenes de Laércio, que foi o primeiro grande biógrafo dos filósofos, era ferozmente etnocêntrico. Ele puxava a sardinha pro lado grego? Muito. Ele defendia com unhas e dentes que a filosofia e até o gênero humano nasceram na Grécia, rejeitando qualquer tese de herança oriental. Mais pensadores posteriores adoravam dizer que os gregos herdaram tudo do Oriente. Imagino que para dar um peso de antiguidade sagrada à coisa, né? Exatamente. O fato inegável é que os gregos importaram sim uma base imensa. Egípcios e caldeus já dominavam a geometria e a astronomia de forma brilhante. Mas eles usavam isso para fins super práticos, certo? Tipo medir terras depois das cheias do Rio Nilo, ou para fazer mapas astrológicos. Precisamente. E é aí que reside a grande virada. Historiadores clássicos como Jean-Pierre Vernant e F.M. Cornford mostram que não houve um roubo, mas uma mutação qualitativa. Uma mutação qualitativa, tá? Explica melhor isso. Os gregos pegaram essa geometria e esvaziaram ela do seu caráter puramente prático e religioso. Eles não queriam apenas saber como calcular a base de uma pirâmide para construir um túmulo. Eles queriam a regra geral. Isso. Eles queriam extrair os princípios lógicos e universais por trás de qualquer triângulo imaginável em qualquer lugar do universo. Então o verdadeiro milagre não está na origem dos dados, mas na arquitetura abstrata que eles construíram. Nossa, isso faz muito sentido. Mas tem um detalhe no texto que quebra outra ilusão nossa. O que é fascinante aqui é que essa racionalidade não apertou um botão de desliga para o mito da noite para o dia. Não mesmo. Foi um processo muito mais bagunçado. Sim, a filosofia nascente meio que roubou as perguntas da religião, né? Essa é uma observação crucial. Pense nas cosmogonias antigas, aquelas narrativas épicas de Homero e Hesíodo. Elas tentavam explicar a origem do mundo através da genealogia dos deuses. Tipo, como o caos se organizou. Fácil. Através de relações sexuais entre divindades. Urano fecundando Gaia, deuses lutando em guerras titânicas. Exato. A filosofia pega essa mesmíssima angústia sobre a origem de tudo,
mas a transforma em cosmologia. Sai o sexo divino e a guerra e entram as forças físicas. Perfeito. Entram forças impessoais da natureza que se unem e se separam por princípios físicos, não por capricho de deuses irritados. Deixa eu tentar uma analogia com a tecnologia que a gente usa hoje. O mito era como tentar explicar o funcionamento de um software, dizendo que há pequenos duendes mágicos e invisíveis empurrando as janelas na tela. Boa metáfora. Né? A filosofia não mudou a tela. Não parou de perguntar o que movia as coisas ali, mas começou a procurar pelo código-fonte real do sistema, o que os gregos chamaram de physis, a natureza, e a arché, o princípio primordial de tudo. Só que a busca por esse código-fonte não nasceu de mentes calmas refletindo de boa em jardim florido. Ah, claro, a realidade é sempre mais caótica. Muito mais. Aqui entramos no conflito trágico de como enxergamos a alma grega. O romantismo lá do Goethe idealizou os gregos como seres de pura moderação, o povo da razão objetiva. Aquela coisa bem apolínea, tudo equilibrado. Exato. Mas aí vem o Nietzsche e destrói completamente essa visão. Para ele, a realidade grega era movida pela híbris. A desmedida absoluta. Isso. E pelo agon, que é aquele instinto feroz de conflito e competição. A vida deles era brutal, cheia de violência e caos. Caramba, então a filosofia e a busca por ordem não nasceram porque eles eram naturalmente pacíficos. Pelo contrário, nasceram justamente como um antídoto desesperado para domar o caos dionisíaco que os consumia por dentro. Que loucura! Foi uma tentativa intelectual de colocar freios na própria brutalidade. Exatamente isso. Mas espera aí. Se a filosofia foi essa ferramenta para buscar o código-fonte racional e curar o caos, como isso se popularizou? Porque, reis e sacerdotes não acordam um dia e decidem simplesmente ser lógicos e abrir mão dos seus dogmas do nada. O que engatilhou essa mudança de mentalidade? A resposta não está na biologia ou numa epifania mágica, mas na invenção de uma tecnologia social sem precedentes. A polis, a praça pública. A famosa ágora. Isso. Porque antes disso, na Grécia arcaica, quem mandava eram os chamados mestres da verdade. O rei de justiça, o adivinho e o poeta. Figuras que detinham um poder de fala inquestionável, imagino. Absolutamente inquestionável. A palavra deles era a aletheia, a verdade revelada, que frequentemente era ligada à deusa da memória. Era literalmente uma palavra mágica. Como assim mágica? Quando o rei ou o oráculo falava, a palavra não apenas descrevia a realidade, ela criava a realidade. Ninguém levantava a mão no meio da profecia para pedir provas lógicas ou dados. Ninguém ia ter essa coragem. Então, se eles tinham esse monopólio da verdade mágica, por que abririam mão disso para permitir o debate? A mudança surge de um lugar inesperado, os guerreiros. Longe dos palácios luxuosos, lá nos acampamentos militares, os guerreiros começaram a se reunir em círculos antes e depois das batalhas. Para discutir estratégias e dividir os saques da guerra, imagino. Exatamente, e para dividir de forma igualitária. No centro desse círculo militar, nasce a palavra laica. Ali surge a isegoria, que é o direito de todos falarem com o mesmo peso. E a isonomia? A igualdade perante as regras do grupo? Perfeito. A palavra deixa de ser um feitiço proferido de cima para baixo e passa a ser uma ferramenta horizontal de deliberação. Todos no círculo são iguais. E de repente, a mágica evapora e dá lugar à doxa, a opinião. O poder de um líder não vem mais de dizer, olha, os deuses me revelaram isso, mas da sua capacidade de persuasão. Exato. O líder precisa apresentar o melhor argumento para convencer a assembleia. E é brilhante perceber como o vocabulário da filosofia roubou os termos da política. Eles olham para o cosmos e veem leis naturais, elementos pagando penas por suas injustiças. Como se o universo inteiro fosse uma gigantesca assembleia debatendo em equilíbrio. A estrutura do universo espelhando a estrutura da praça pública. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante se trouxermos para o nosso espelho contemporâneo. Como assim? Pensemos no seguinte cenário. Com a internet e as redes sociais, parecia que a gente tinha expandido a praça pública grega para o mundo inteiro.
né? Uma enorme arena de doxa, de debate argumentativo livre. O sonho dourado da internet no começo. Exato. Mas o que vemos hoje é quase um retrocesso tribal. Muitos influenciadores e gurus digitais funcionam exatamente como os antigos mestres da verdade. Ah, com certeza. A palavra deles vira lei. Sim, eles não debatem, eles proferem sentenças absolutas, criam uma nova aletheia digital incontestável e milhões de seguidores engolem essas palavras como mágica, formando verdadeiras seitas virtuais impermeáveis à lógica. Se conectarmos isso ao quadro geral daquele período formativo da Grécia, a gente vê que a filosofia surgiu justamente para tentar resolver essa tensão entre a crença cega e a mera opinião passageira. Eles criam um meio termo. Isso. Os primeiros filósofos queriam a aletheia, a verdade universal e imutável sobre a natureza, mas se recusavam a aceitá-la por revelação mágica. Eles queriam alcançá-la usando as ferramentas da doxa, a prova, a demonstração e o debate lógico. E quem colocou essa ferramenta à prova na natureza física de forma mais radical foi a famosa escola jônica, os chamados fisiologoi, os investigadores da natureza. A galera que estava obcecada em encontrar a arqué. A matéria básica que forma tudo o que existe sem nunca desaparecer de verdade, né? O que nos leva ao nosso querido Tales de Mileto. O pioneiro. Tales é considerado o marco zero dessa brincadeira toda. E ele concluiu que o princípio de tudo era a água, o elemento úmido. Olha, confesso que, com os olhos de hoje, isso soa quase ingênuo. Quer dizer, com todo respeito ao Tales, mas argumentar no meio da praça pública que uma pedra ou fogo são feitos de água exige muita lábia. Qual era o mecanismo lógico dele para sustentar isso? Parece estranho hoje, mas a genialidade do Tales não está na resposta final, mas no processo dedutivo que ele usou. Como ele chegou lá? Exato. Ele observou empiricamente que a água é a única substância facilmente observável nos estados sólido, líquido e gasoso, sempre mantendo a sua essência. Faz sentido, você vê gelo, rio e vapor o tempo todo. Além disso, ele notou que as sementes de todas as coisas vivas têm uma natureza úmida e que a própria vida depende da umidade para subsistir, enquanto a morte traz o ressecamento, o pó. Uma observação biológica bem perspicaz para a época. Muito. Mas o grande salto mecânico dele está no conceito de ilozoísmo. Ilozoísmo. A ideia de que a matéria é viva e se move por conta própria, certo? Isso. Mas como ele prova isso sem invocar deuses empurrando as coisas? Através do ímã, a pedra magnética que atrai o ferro. Tales raciocina o seguinte: se a pedra atrai o ferro, ela possui uma força motriz interna. Ah, entendi. Se ela gera movimento de dentro para fora, ela possui uma alma, um princípio animador. A conclusão devastadora é que a matéria não é um bloco morto que precisa de uma divindade para ser empurrada. A própria matéria é viva, divina e autossuficiente. Exatamente. A physis tem vida própria. Caramba, isso faz muito sentido dentro do rigor lógico deles. Mas logo em seguida vem o discípulo dele, o Anaxímandro, e simplesmente joga um balde de água fria nessa teoria, não é? Um balde de água fria literal e metafórico. Pois é. Porque se a origem de tudo fosse literalmente a água, o universo inteiro estaria inundado e úmido. Como você tira o calor e a secura do fogo de algo que é essencialmente molhado? Anaximandro percebe exatamente essa falha letal no sistema do Tales. Ele entende que se a arqué tivesse uma qualidade específica e visível, como a umidade, ela engoliria e destruiria seu oposto, o seco. O fogo nunca poderia existir no universo puramente úmido. Então ele dá um dos maiores saltos de abstração da história. Sim. Ele diz que a origem não pode ser nada que conhecemos. Tem que ser o apeiron. O ilimitado, o indeterminado, é como tentar imaginar uma caixa de massa de modelar gigante, né? Como assim? Tipo, se você tem massa vermelha, azul, amarela e mistura tudo de forma infinita, você não tem mais uma cor específica. Fica uma massa cinzenta e disforme. O universo precisava nascer dessa massa indiferenciada de código-fonte para que depois os opostos, o quente, o frio, o úmido, pudessem se separar e formar as coisas. Uma analogia perfeita. O apeiron
É exatamente essa matriz inesgotável. E a capacidade de abstração do Anaximandro não parou na matéria. Na astronomia, ele fez algo assombroso. Conta pra gente. Enquanto todo mundo tentava descobrir sobre o que a Terra estava apoiada, se ela boiava na água, como dizia Thales, ou se estava apoiada em pilares gigantes, o Anaximandro declarou: a Terra é um cilindro que flutua solto no espaço, sustentado por absolutamente nada. Nossa, o que é de explodir a cabeça para alguém sem telescópios. Mas por que a Terra não cai no vazio infinito, segundo ele? Por pura e simples indiferença. Indiferença. Como a gravidade seria indiferente. Ele calculou que se a Terra está no centro exato de um cosmos perfeitamente esférico, todas as extremidades puxam ela com a mesma força. Não há uma razão lógica para ela cair para baixo ou para os lados, porque não existe baixo num sistema de forças equivalentes. Ah, que genial! A Terra repousa na imobilidade pelo equilíbrio estrito da sua posição. É a geometria e a razão triunfando sobre o mito dos monstros que seguram o mundo. É uma dedução maravilhosa de geometria espacial. É mesmo. Mas a história tem suas idas e vindas, porque o próximo pensador, Anaxímenes, olha para essa abstração genial do Hyperon e decide dar um passo para trás. Ele achou que a coisa ficou abstrata demais. Ele diz: não, o princípio de tudo tem que ser algo determinado, sim. E escolhe o ar, o pneuma. Por que abandonar a abstração do Anaximandro? Parecia tão avançado. Porque o Anaximandro não conseguiu explicar como, mecanicamente, as coisas se separavam dessa massa cinzenta do Hyperon. Era muito filosófico e pouco físico. Anaxímenes traz a solução mecânica definitiva. Através do ar. Sim, o ar é invisível e infinito, mas é palpável. E a grande revolução do Anaxímenes são os mecanismos de rarefeição e condensação. Ou seja, ele explica a diferença entre as coisas através da densidade. Exato. Ele propõe o seguinte: se o ar se expande e se rarefez, ele aquece e vira fogo. Se o ar é comprimido e se condensa, ele esfria e vira vento. Depois nuvem, depois água, depois lama, terra. E se espremer mais ainda, vira as rochas mais duras. Meu Deus, a genialidade aqui é que Anaxímenes propõe que a diferença qualitativa das coisas, ser macio como água ou duro como a pedra, é apenas o resultado de uma mudança quantitativa na mesma matéria. A mesmíssima matéria, só em concentrações diferentes. Isso é física moderna na veia. É exatamente como a gente entende os estados da matéria na ciência hoje. O gelo sólido, a água líquida que bebemos e o vapor invisível são rigorosamente a mesma substância, o H2O. Sem tirar nem pôr. A única coisa que muda é a quantidade de energia térmica e o quão espremidas estão as moléculas. Condensação e rarefação puras. Esse cara previu a termodinâmica milênios antes dos laboratórios existirem. É assustador o nível de precisão lógica. A escola jônica realmente espremeu a matéria física até o limite. Mas e do outro lado? Porque a Grécia era enorme e cheia de colônias. Pois é. Enquanto isso, do outro lado do mundo grego, no sul da Itália, uma revolução conceitualmente oposta estava fervendo. Os jônios olhavam para a matéria para achar a ordem, certo? Certo. A água, ar, essas coisas sujas. Exato. Mas a matéria é imperfeita, ela muda de estado, ela apodrece. Se você quer encontrar uma ordem cósmica inquebrável, absoluta, você não pode olhar para a matéria. Você tem que procurar as regras invisíveis que a governam. Bingo! E essa busca desesperada pela perfeição é o que engendra a escola pitagórica. Ah, a famosa galera dos cultos místicos e da matemática. E vale lembrar, Pitágoras não era só um geômetra abobado desenhando triângulos. Ele era um líder espiritual, não é? Completamente. Ele era venerado quase como um deus. Pitágoras migra para uma região profundamente influenciada pelo orfismo. Orfismo. Era tipo uma seita de purificação, né? Isso. Uma religião de mistério que pregava algo muito novo para a época. A alma humana é divina, mas cometeu uma falta grave e está presa no corpo físico. Como se o corpo fosse um túmulo. Que visão sombria do corpo. Muito. Para eles, a única forma de escapar dessa dolorosa roda das reencarnações sucessivas era através da purificação moral, de regras severas e rituais de catarse.
E o que Pitágoras faz é genial. Ele pega essa angústia espiritual de salvação da alma e a costura com a investigação matemática. Peraí, e como números salvam uma alma? Para o pitagorismo, a purificação máxima da mente acontece quando ela entende a ordem verdadeira do universo. E eles concluem que o número, o arikmos, não é apenas um símbolo criado pelos humanos para contar carneiros. Ele é a própria realidade. Exatamente. O número é a estrutura profunda da físis. As coisas físicas não têm números, elas são números. O universo é uma manifestação material de proporções puramente matemáticas. E a prova definitiva deles para isso veio da música, não é? O experimento com a famosa lira de cordas. Sim, um dos momentos mais bonitos da história da ciência. Eles mediram as cordas da lira e descobriram um milagre acústico. Qual milagre? Os acordes musicais que nos parecem perfeitamente harmoniosos e agradáveis à alma não são aleatórios. Eles correspondem a razões matemáticas simples e inteiras no comprimento da corda. Então não é questão de gosto musical, é matemática. A oitava, a quinta, a quarta, todas obedecem a frações perfeitas, como 1:2 ou 2:3. Nossa, a harmonia não é mágica, é fração pura. Para eles, a harmonia era a concordância dos discordantes. E se o som obedece aos números inteiros, os planetas no céu também deveriam obedecer. A tal da harmonia das esferas. Isso, o cosmos não era uma coleção caótica de pedras flutuantes, mas um teclado cósmico tocando uma melodia matemática perfeita, regido pela Tetráctis, o triângulo sagrado de 10 pontos. Tudo era razão, tudo era logos, ou seja, proporção. Uau! Parecia o final feliz e resolvido para o mistério do universo, né? Uma sinfonia de números inteiros, um sistema fechado e perfeito. Parecia, até não ser mais. Até que a própria obsessão geométrica deles os levou à ruína matemática, a grande crise pitagórica. É a tragédia grega em sua forma mais pura. A ruína veio do teorema que imortalizou o próprio Pitágoras. Aquele de que, em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Uma ferramenta belíssima e que a gente usa na escola até hoje. Onde foi que deu erro? O erro apareceu quando os discípulos começaram a explorar as consequências disso em um quadrado geométrico perfeito. Imagine um quadrado onde cada lado mede a unidade simples, o número 1. Ok, um quadrado de lado 1. Ao tentar traçar a linha diagonal desse quadrado e medir a sua proporção exata em relação aos lados, o pesadelo lógico se instaurou. Eles esbarram em um número que não faz sentido para eles, porque a matemática exigia uma resposta baseada em frações de números inteiros, mas a resposta que saiu da equação geométrica é o que hoje chamamos de raiz quadrada de 2. E o que aterrorizava os pitagóricos sobre a raiz de 2 é que ela é um número irracional. Ele possui uma sequência decimal infinita que nunca se repete e nunca termina. Então, o que isso tudo significa na prática para a religião deles? Significa que não existe nenhum logos, nenhuma razão ou proporção comum, baseada em números inteiros, entre o lado do quadrado e a sua diagonal. Elas são grandezas incomensuráveis. Meu Deus. Pense bem. Para uma comunidade que fundou toda a sua religião e a salvação da própria alma na ideia de que tudo no universo possui uma proporção perfeita e calculável, Descobrir a incomensurabilidade no meio de uma figura simples como o quadrado era provar que o caos estava infiltrado na própria base geométrica do universo. Exatamente. A geometria pura produziu um monstro infinito. É como se tivessem descoberto um glitch fatal na Matrix. Eles abriram o código-fonte perfeito do cosmos, achando que ia ter uma harmonia linda, e acharam uma falha incurável que corrompia toda a promessa de ordem absoluta. E se levanta uma questão importantíssima sobre a fragilidade das nossas construções intelectuais. O abalo desse glitch foi tão devastador que o choque fraturou a comunidade pitagórica ao meio, criando um cisma irreversível. E o que aconteceu com eles? De um lado surgiram os acusmáticos, que entraram em pânico total com o paradoxo. Abandonaram as investigações matemáticas e se agarraram apenas aos preceitos religiosos e dogmáticos em silêncio. Ficaram só na seita. Fecharam os olhos para a ciência. E do outro lado?
Do outro lado ficaram os matemáticos, que tentaram reformular as leis da geometria para incorporar essa falha assustadora, acabando por separar a ciência da religião. O sonho pitagórico de união total quebrou de dentro para fora. Nossa, que jornada monumental a gente fez hoje. Para amarrar tudo o que destrinchamos aqui sobre o livro da professora Chauí. A filosofia ocidental definitivamente não nasceu da passividade. Longe disso, ela foi violentamente forjada. Total. Ela nasceu da queda de reis mágicos, de guerreiros brigando por poder e igualdade na Praça da Polis, de cálculos astronômicos audaciosos no escuro, do desespero de cultos buscando salvação da alma e de debates super ardentes sobre a verdadeira matéria do universo. E o esforço humano para entender se somos feitos de um barro primordial, como a água e o ar dos jônios, ou se somos apenas informações matemáticas e equações, como queriam os pitagóricos. Esse esforço continua vivo. Ah, sem dúvida nenhuma. Mais do que vivo, na verdade. Essa mesma angústia cosmológica, essa mesma busca por um princípio unificador, é exatamente o que motiva os físicos de partículas e os pesquisadores da mecânica quântica hoje. Com certeza. A diferença é a precisão dos instrumentos, porque o ímpeto racional é rigorosamente o mesmo plantado lá na Grécia Antiga. A mesma curiosidade de abrir a caixa do universo para ver as engrenagens. Bom, e para fechar nossa discussão de hoje, deixamos uma provocação para nossa audiência refletir de forma mais ampla. Vamos a ela. O império intelectual e místico de Pitágoras ruiu quando a crença arrogante na matemática perfeita colidiu de frente com a geometria imperfeita da diagonal de um quadrado. Uma simples medida que revelou um abismo. Um abismo infinito. Fica o questionamento para todos nós. Será que as nossas próprias teorias científicas inabaláveis de hoje, nossos modelos de física quântica, nossa compreensão do espaço-tempo ou do avanço cibernético de inteligência artificial, será que tudo isso também está apenas aguardando passivamente a sua própria hipotenusa? Uma bela pergunta. Um número racional profundo, ainda escondido no tecido da realidade moderna, que um dia vai provar que a mente humana ainda carrega um ponto cego caótico, insuperável pela pura razão. Para quem nos acompanha, é algo que com certeza vale a pena pensar. De dar um nó na cabeça, né? Totalmente. Agradecemos demais a companhia de quem está ouvindo nesta investigação visceral sobre o nascimento da lógica e até a próxima.